Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje, uma novidade aqui no nosso canal. Começarei a analisar os informativos do STJ. Isso mesmo, eu vinha analisando os informativos do STF e aumentei o desafio. O desafio agora é também comentar os informativos do STJ. Mas como vocês bem sabem, o informativo do STJ tem diversos julgados de diversos temas que não tem tanta relevância para concursos de procuradoria e então eu irei fazer essa filtragem. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE e já te faço dois convites importantes. O primeiro deles é a se inscrever aqui no canal e o segundo, você tem que aproveitar a nossa Black Week, que vai começar no dia 5 de novembro. É isso mesmo, no dia 5 de novembro, todo o site do Aprovação PGE vai estar com uma mega oferta, o maior desconto da história do Aprovação PGE, uma grande oferta especial para você. O link para você participar está aqui na descrição desse vídeo. Então, não perde tempo, clica nele, se inscreve e aí você vai aproveitar a Black Week do Aprovação PGE. E a primeira pergunta que a gente vai responder do informativo 830 é a seguinte: o que acontece quando a decisão posterior reformar uma decisão anterior que antecipa os efeitos da tutela final no que tange os benefícios previdenciários e assistenciais recebidos? A devolução de valores pode ser feita nos próprios autos? Vamos lá, pessoal. Esse tema aqui é muito relevante, principalmente no que tange aí direito previdenciário, porque a gente está falando de diversas lides, diversos processos que envolvem o INSS. A questão é a seguinte: é normal quando determinado autor, determinado indivíduo ajuiza uma ação de cunho previdenciário que ele solicite já na petição inicial a antecipação dos efeitos da tutela. Essa antecipação dos efeitos da tutela é justamente para que o autor ele possa usufruir do bem da vida antecipadamente, sem precisar esperar o trânsito em julgado da decisão, porque o processo ele pode demorar. Então, o juiz analisa ali a probabilidade da parte ter razão e ela pode conceder a tutela antecipada, obrigando desde já o INSS a prestar aquele benefício previdenciário ou assistencial. E, obviamente, isso aí acarreta em um ônus, um gasto para o INSS. Vamos dizer, então, que no início do processo, o autor, a parte autora, tem a tutela antecipada, é beneficiado e ao longo desse processo, ele vem recebendo aqueles valores. Mas ao final do processo, posteriormente, vem uma decisão que revoga aquela decisão anterior, que antecipou os efeitos da tutela, e aí interrompe-se o pagamento daquele benefício, só que aí tem essa questão: o que fazer com aqueles valores que foram recebidos indevidamente, né? Ou seja, a pessoa não tinha razão, recebeu aqueles valores. O que é que acontece? A parte é obrigada a devolver aqueles valores. Qual é a forma de devolução? Ela pode ou não ocorrer nos próprios autos? O STJ analisou essa questão aqui, que é uma questão que já vinha sendo analisada várias vezes, mas resolveu por mais uma vez analisar para esclarecer alguns fatores. Vamos lá analisar aqui. Olha a tese que foi firmada. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. Isso aqui é algo que já era consagrado na jurisprudência do STJ. E aí ele vem a aclarar, a adicionar uma informação. O que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe seja pago, ou seja, a pessoa vai continuar recebendo determinado benefício, só que aí desse benefício que ela vai continuar recebendo, pode ser feito esse desconto para compensar aquilo que ela recebeu indevidamente, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, inciso 2º do CPC. Então aqui, cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de complementar o entendimento firmado no repetitivo 692 de 2014, que continha a seguinte redação: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Isso aí já era pacífico no STJ. Agora, e como é que é feita essa devolução? Aí ele foi adentrando no julgado. Em 11 de 5 de 2022, na questão de ordem na petição 12.482,
proposta para revisar o entendimento, a primeira seção esclareceu, abre aspas, a tutela de urgência não deixa de ser precária e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, o que implicará o retorno ao estado anterior à sua concessão. Além disso, aduziu que a maioria dos precedentes contrários ao tema 692, que é o tema que determina a devolução, não dizem respeito a lides previdenciárias e que todos seriam anteriores às alterações inseridas pela Lei 13.846, no artigo 115, inciso 2º da Lei 8.213. Dessa forma, a primeira seção decidiu por julgar a questão de ordem no sentido de reafirmar a tese jurídica contida no repetitivo 692, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, o artigo 115 que eu mencionei aqui. Então, o INSS indaga nos presentes embargos de declaração sobre a possibilidade de cobrança dos valores pagos por força de decisão precária nos próprios autos ou em autos apartados e a necessidade de complementação da tese jurídica firmada no 692. Nesse sentido, não obstante o voto proferido na questão de ordem tenha sido claro quanto à possibilidade de liquidação nos próprios autos, quando reformada a decisão que lastreava a execução provisória, observa-se que a tese jurídica firmada não faz nenhuma referência a esse posicionamento. Aí vem o acréscimo. Por essa razão, a fim de evitar desnecessárias controvérsias derivadas do julgamento da questão de ordem, se faz necessária uma complementação no conteúdo da tese jurídica consagrada no tema 692 para incluir expressamente a possibilidade de liquidação dos próprios autos na forma do artigo 520 do CPC. E fica assim, então, a tese jurídica. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, isso aqui já estava bem claro, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, parágrafo 2º do CPC. Esse tema aqui é importante porque você verifica que teve aí uma evolução jurisprudencial, houve alguns debates para dar mais clareza ao julgado e, finalmente, o STJ ele reafirma sua jurisprudência acerca da necessidade de restituir as partes ao estado anterior e ele afirma, mais uma vez, que essa restituição ela vai poder ocorrer através do desconto limitado a 30% de eventual benefício que a pessoa venha recebido na forma da legislação de regência ou também nos próprios autos, eventual complementação que se faça necessária. Está aqui na tela e eu tenho certeza que esse tema pode ser cobrado numa próxima prova sua. Visto isso, vamos para os próximos julgados. A quem compete julgar desembargadores em causas criminais envolvendo fatos que não tenham relação com o exercício do cargo. Vamos lá, pessoal. A gente sabe que a Constituição Federal ela estabelece que compete ao STJ julgar os desembargadores em razão de fatos criminais que lhes sejam imputados. A dúvida que surgiu foi: esses fatos criminais, eles são aqueles relacionados com o exercício do cargo de desembargador ou qualquer outro? Digamos assim, digamos que um desembargador ele comete um homicídio não relacionado com a sua atuação como desembargador. Foi um desafeto que ocorreu numa questão de condomínio, digamos assim. Nada relacionado com a sua atuação dentro do Poder Judiciário. A quem compete julgar criminalmente esse desembargador? O STJ entendeu que é o STJ, não vai para o juízo de primeira instância, nem para o tribunal do júri. Olha só. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos imputados não tenham relação com o exercício do cargo, para garantir a imparcialidade. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da questão de ordem na ação penal 937, Rio de Janeiro, estabeleceu que o foro por prerrogativa de função deve limitar-se aos crimes praticados no cargo e em sua função, não se estendendo aos delitos praticados por autoridades, ainda que durante o exercício do cargo, mas que com ele não tenham relação alguma. Assim, ao restabelecer o critério da contemporaneidade,
O Supremo Tribunal Federal procurou manter o foro por prerrogativa de função circunscrito àquelas hipóteses em que o crime, além de ser praticado durante o exercício do cargo, tenha relação com o exercício das funções desempenhadas. No entanto, aí aqui vem a visão do STJ, que eu vou botar em outra cor, o STJ passou a reconhecer que, em se tratando de delitos praticados por desembargadores, a competência se mantém no STJ, ainda que os fatos não tenham relação com o exercício do cargo, considerando que o processamento e o julgamento do feito por magistrado de primeiro grau de jurisdição vinculado ao mesmo tribunal poderia afetar a independência e a imparcialidade que orientam a atividade jurisprudencial. Volta aqui comigo para você entender direitinho o que é que foi dito aqui nesse parágrafo. Qual é a preocupação do STJ? De que, caso o processo criminal que não envolvesse a atuação funcional do desembargador fosse julgado por um juiz de primeira instância, que está hierarquicamente ali abaixo do desembargador, afetasse a imparcialidade desse julgador de primeiro grau. E aí é por isso que ele fala, para não comprometer a imparcialidade, compete ao STJ, que está acima do desembargador, fazer esse julgamento. Então, isso que está sendo resguardado aqui. Beleza? Ademais, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que a necessidade de que o julgador possa reunir as condições para o desempenho de suas atividades judicantes de forma imparcial não se revela como um privilégio do julgador ou do acusado, mas uma condição para que se realize a justiça criminal de forma isonômica e republicana. Então, pessoal, vocês fiquem cientes, esse processo aqui foi em segredo de justiça, que, muito embora o STF entenda que os julgamentos com prerrogativa de foro devem ser relacionados, o STF entenda que deve ser relacionado com o exercício da função, o STJ, nesse caso específico de desembargadores, entende que a sua competência se mantém, a competência do STJ é mantida. Não cabe, então, a um juiz de primeiro grau julgar criminalmente um desembargador por atos que não sejam relacionados com o exercício da sua função. Resumindo, sejam atos relacionados com o exercício da função, sejam atos que não sejam relacionados com o exercício da função do desembargador, irá competir ao STJ o julgamento. Isso fica muito claro aqui, ó. Compete ao STJ processar e julgar desembargadores, mesmo que os fatos imputados não tenham relação com o exercício do cargo. Fundamento: imparcialidade. Ok? Finalizada a análise desse julgado, vamos para outro julgado importante do STJ. Vamos lá. No que tange ao uso capião, para fins de configuração do animus domini, é necessária a posse efetiva do bem ou a mera detenção é suficiente? O STJ analisou essa questão, pessoal. E aqui é muito importante porque, justamente em razão de ser uma posse efetiva e ser uma mera detenção, nós teremos aí caminhos diferentes. Como vocês sabem, a uso capião é aquele fato jurídico que ocorre quando, em razão do prolongamento de uma posse de determinado objeto com animus domini, determinado bem com animus domini, esse bem ele passa a ser de titularidade daquela pessoa que estava na posse. Então, o decurso do tempo aliado com o animus domini daquela posse faz com que aquele bem passe a ser da propriedade em razão da ocorrência do uso capião. E a pergunta é, e se não se tratar de uma posse efetiva do bem, mas sim de uma mera detenção, que é aquela tolerância do proprietário para que outra pessoa possa estar utilizando aquele bem, com aquele bem. Vamos lá, o STJ analisou essa questão e isso aqui tem cara de prova, direito civil, direitos reais, isso aqui vai cair na sua prova. Vamos lá. Para configurar o animus domini, ou seja, aquela intenção de ser dono, requisito da uso capião,
é necessário que o autor tenha posse efetiva do bem e não apenas a detenção. O ordenamento jurídico permite a aquisição da propriedade por meio do instituto denominado de uso capião, previsto nos artigos 1238 e seguintes do Código Civil. Sendo requisitos para tanto, vamos lá, já falei aqui, a comprovação do transcurso de determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica. São 3 os requisitos. Transcurso do tempo, animus domini, posse mansa e pacífica. E com relação ao animus domini vem aquela questão. Ele é configurado só com a posse efetiva do bem ou a mera detenção? O STJ já respondeu aqui, vocês já viram que é necessário que tenha a posse efetiva. Há 3 requisitos essenciais: lapso temporal, inexistência de oposição e animus domini. A inexistência de oposição, que é também aqui a outra forma de falar em posse mansa e pacífica. Em relação ao último requisito, que é o que está sendo analisado agora, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem e não a mera detenção. Isso porque a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não leva à posse apta e legítima a ensejar a declaração de uso capião, como assim se denomina de posse ad uso capione. Nesse sentido, leciona a doutrina que se exclui toda posse que não se faça acompanhar da intenção de ter a coisa passim, animus rescimbi habendi, como, por exemplo, a posse direta do locatário, do usufrutuário, do credor pignoratício. Então, leve para a sua prova, porque isso aqui vai ser cobrado. O examinador ele vai falar que para fins de configuração de animus domini para uso capião, basta a mera detenção. A detenção é suficiente. E aí você vai marcar que isso está errado. É necessária a posse efetiva do bem. Então, vamos recapitular aqui quais são os 3 requisitos que estarão na sua prova e você precisa saber. Vamos lá. Lapso temporal, inexistência de oposição e o animus domini. Então, para configurar o animus domini, requisito da uso capião, é necessário que o autor tenha posse efetiva do bem e não apenas a detenção. Fechou? É isso, esse julgado aqui tem cara de prova e, uma vez finalizada a sua análise, a gente passa para o próximo julgado. Em caso de gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, que seja inviável de conhecimento pelos demais sócios, qual o marco inicial para o prazo prescricional para o ajuizamento da ação reparatória? A situação aqui, pessoal, é a seguinte: imagine você que nós temos uma sociedade, dentro dessa sociedade empresarial, há o administrador e os outros sócios. O administrador está gerindo aquela sociedade. Digamos que esse administrador está agindo de forma fraudulenta, prejudicando os demais sócios. Só que ele está agindo de uma forma que resta impossível, resta inviável, digamos assim, que os outros sócios fiquem cientes de forma clara, de forma simples, dessa conduta do administrador. Nesse caso em que há uma dificuldade, que é inviável o conhecimento, qual é o marco inicial da prescrição para ajuizar uma ação reparatória em face desse administrador? Vai ser analisado objetivamente, ou seja, o momento da conduta fraudulenta, ou vai ser analisado subjetivamente, que é o momento em que os demais sócios conhecem, tomam conhecimento, tomam ciência dessa conduta fraudulenta, ainda que ela tenha ocorrido no passado? O STJ analisou essa questão e fez uma distinção importante. Olha só o que o STJ entendeu aqui, pessoal. Em situações excepcionais, ou seja, não estamos falando aqui da regra, em que demonstrada a inviabilidade de conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do artigo 189 do Código Civil assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se a aplicação da teoria da actionata em sua vertente subjetiva,
que adota como marco inicial do prazo prescricional o conhecimento da violação ao direito subjetivo pelo seu titular. Então, pessoal, excepcionalmente, nesse caso que eu falei, o STJ entende que o marco inicial da prescrição não será a ocorrência do ato fraudulento, mas sim quando se tem conhecimento do ato fraudulento, o que acaba beneficiando, obviamente, aquele outro sócio que foi prejudicado em razão da conduta fraudulenta do administrador. Vamos ver a fundamentação aqui, porque aí com isso você fixa melhor o conteúdo. Vamos lá. O Superior Tribunal de Justiça adota como regra a teoria da actionata em sua vertente objetiva, considerando a data da efetiva violação do direito como marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Com efeito, em sociedades regulares, a má gestão de recursos pelos administradores atrai a aplicação do prazo trienal prescrito no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 7º, a linha B do Código Civil, cujo início se dá com a efetiva lesão ou violação do direito a partir da definitividade das regras estabelecidas no Estatuto Social e da previsibilidade da realização de assembleias. E aí ele entra aqui na exceção. No caso, contudo, foi reconhecido pela instância originária que durante a administração empresarial não houve apresentação de balanços relativos aos respectivos exercícios, tampouco reunião assemblear para deliberação acerca da gestão empreendida, de onde se depreende que a publicidade dos atos relativos à administração empresarial ficou sensivelmente vulnerada, circunstância que, inevitavelmente, obsta a fixação da data em que a Assembleia deveria ter ocorrido como marco inicial do lapso prescricional. Nesse contexto, a regra do artigo 189 do Código Civil assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se como marco inicial não mais o momento da ocorrência da violação do direito, mas a data do conhecimento do ato ou fato do qual decorre o direito de agir, sob pena de se punir a vítima por uma negligência que não houve, esquecendo-se o fato de que a aparente inércia pode ter ocorrido da absoluta falta de conhecimento do dano. Assim, a controvérsia atrai a aplicação da teoria da actionata em sua vertente subjetiva, segundo a qual a fluência do prazo prescricional deve ocorrer como regra do conhecimento da violação, da lesão ao direito subjetivo pelo seu titular e não da violação isoladamente considerada. Então, pessoal, levem para a sua prova, vou colocar aqui para ficar bem claro. Em situações excepcionais nas quais os outros sócios não tinham como ter conhecimento da fraude, aplica-se a teoria da actionata na sua vertente subjetiva, porque tem que entrar no conhecimento subjetivo do lesado a ocorrência da lesão. Então, não é na sua vertente objetiva. Aplica-se a teoria da actionata, fato, mas em qual vertente? Para o STJ, nesse caso excepcional, a vertente subjetiva, que exige o conhecimento, e não a vertente objetiva, que não exige o conhecimento. Isso aí acaba favorecendo, aí, numa visão humanizada, como o próprio STJ disse, os sócios que foram lesados. Beleza? Não falei que era importante esse julgado? Então fica atento a ele, que ele pode cair na sua prova, e vamos analisar agora o próximo julgado do STJ. Em julgamento assíncrono, em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado de pauta e não adiado, é obrigatória a renovação de intimação das partes? Primeiramente, a gente tem que saber o que é o julgamento assíncrono. É justamente aquele em que a gente está tendo a participação em ambiente virtual somente dos julgadores. E aí a questão é a seguinte: quando está ocorrendo esse julgamento e determinado julgador, determinado membro ali do tribunal determina a retirada de pauta, para que seja retomado esse julgamento, é necessário que ocorra ou não uma intimação das partes? O STJ analisou a questão. Olha só, direito processual civil para a gente analisar aqui. No julgamento assíncrono em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado de pauta e não adiado, olha a distinção, é obrigatória a renovação da intimação das partes, notadamente quando a determinação expressa de retirada em atendimento à solicitação de sustentação oral.
Cinge-se a controvérsia em saber se a determinação de retirada de recurso de pauta, de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico no qual apenas julgadores participam, para fins de se permitir futura sustentação oral em julgamento presencial ou telepresencial, pode caracterizar cerceamento de defesa quando a parte é posteriormente surpreendida com a ocorrência do julgamento em contrariedade ao que foi determinado. Segundo o entendimento do STJ, uma vez incluído o processo em pauta, seu adiamento não requer nova intimação das partes. Adiamento. Vou marcar aqui, pessoal, de rosa, para vocês prestarem atenção. O adiamento não requer. Porém, quando estivermos falando de retirada de pauta, exige nova intimação. A finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da apreciação colegiada do recurso, permitindo participação no julgamento com a entrega de memoriais, preparação de sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Ocorrendo a retirada do processo de pauta com a finalidade de atendimento a pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de cerceamento da participação na parte do julgamento. No caso, o julgamento da apelação foi inicialmente pautado para julgamento na modalidade assíncrona, em ambiente eletrônico, o qual não permite qualquer participação das partes. A objeção foi acolhida para a retirada do processo de pauta em atendimento ao pedido de sustentação oral. Contudo, a parte foi surpreendida com o julgamento na modalidade assíncrona, apesar da determinação, violando sua expectativa legítima e confiança, no sentido que o julgamento ocorreria em momento posterior ao originalmente previsto, estando o prejuízo caracterizado com um resultado desfavorável. Então, pessoal, veja bem, a situação foi a seguinte: estava tendo um julgamento em ambiente virtual, a parte ela requereu que fosse retirado de pauta para que ela pudesse fazer a sustentação oral. E ao invés de ocorrer a intimação da nova data de julgamento, ocorreu esse julgamento. Obviamente a pessoa não teve conhecimento e aí não fez a sustentação oral e o resultado lhe foi desfavorável. Aí o que ele fala? Olha, tem uma nulidade, era para ter sido intimado. E aí fica aqui para a sua memória, para a sua prova. Se estivermos falando de retirada, precisa nova intimação. Se estamos falando de adiamento, não precisa. E o adiamento ocorre quando, por exemplo, professor, para a gente fechar o raciocínio aqui? Quando, em razão do adiantar da hora, digamos que o tribunal está julgando muitos processos, e percebe que teria que entrar ali pela madrugada para terminar de julgar todos. Aí ele fala, olha, fica adiado o julgamento para a próxima sessão. Nesse caso, não é necessário ter uma publicação intimando para a próxima sessão, porque os advogados que estavam prestando ou deveriam estar prestando atenção àquela sessão de julgamento, eles vão ter ciência automática, digamos assim, de que houve o adiamento. Eles deveriam estar prestando atenção. Se o processo não foi julgado, foi adiado, então se presume ali a ciência de que foi adiado, então é por isso que não precisa de uma nova intimação. Agora, se ele é retirado de pauta, aí precisa, beleza? Então fiquem atentos, porque isso também pode ser cobrado na sua prova de processo civil. E chegamos agora ao último julgado do STJ. Vamos lá. É possível exigir que o exequente, aquele que executa, aceite a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial? Volta aqui comigo, pessoal. Seguinte situação. Determinado sujeito, ele ganhou o processo de conhecimento ou ele tem um título extrajudicial, ele executa esse título e ele consegue garantir aquela execução que está sendo debatida, obviamente, né? Questão dos valores, se houve prescrição, enfim. Mas ele consegue garantir com a penhora de dinheiro. Penhora de dinheiro. Foi bloqueado ali 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, penhora de dinheiro. E aí o executado ele fala, olha, eu preciso desse valor para conseguir dar continuidade à minha atividade empresarial, para eu subsistir, enfim, uma infinidade de possibilidades, de justificativas. E em razão disso, eu quero lhe oferecer um seguro garantia judicial, uma fiança bancária. Ou seja, ao invés de você ter bloqueado ali R$1 milhão, vamos colocar aqui valores altos, eu fui a uma instituição financeira,
e contratei perante essa instituição financeira um seguro-garantia no valor de R$ 1 milhão que atende à segurança desta execução. E, obviamente, eu estarei pagando pelo serviço bancário um valor muito menor do que R$ 1 milhão. Eu vou estar pagando ali, digamos, R$ 1.000 por mês, R$ 10.000, enfim. E com isso, eu tenho de volta aquele valor que foi desbloqueado para poder utilizar. Mas olha só, você está com sua garantia com a fiança bancária. O exequente ele pode chegar e falar, olha, não aceito, eu prefiro a penhora em dinheiro, não quero fiança bancária porque depois eu não quero ter que me envolver com a instituição financeira para reaver esse valor, eu quero o dinheiro já. Pode ou não pode? O STJ entendeu que não pode, olha só. É possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial, observados, obviamente, os requisitos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC, pois trata-se de medida que produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora. Não podendo o exequente, vou colocar aqui em outra cor, rejeitar a indicação, salvo por, obviamente, a insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Obviamente, se o exequente ele nota que aquela instituição financeira está com irregularidade, o valor não está correto, aí obviamente ele pode recusar. Mas digamos que é uma fiança bancária perfeita, ele pode recusar? Para o STJ, não pode. E vamos ver aqui os fundamentos mais uma vez, embora a gente já tenha aqui uma antecipação, mas vamos esmiuçar. Nos termos do artigo 300 e 996, parágrafo único do CPC, em caso de recurso sem efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator na hipótese que houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ficar demonstrada a probabilidade do provimento. O artigo 835, parágrafo 2º do CPC, equipara a dinheiro a fiança bancária e o segundo garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de 30%. Em relação ao referido dispositivo, há diversos julgados do STJ reconhecendo que, em que pese a lei referir à substituição, que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantia do juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade de salvaguarda oferecida. No caso de seguro-garantia judicial, a idoneidade da apólice deve ser aferida mediante verificação de conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, a Superintendência de Seguros Privados, conhecida como SUSEP. Ressalta-se também que a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam inidoneidade da garantia oferecida, pois a renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Caso não renovada a cobertura ou se for extemporaneamente caracterizado, estará o sinistro, de acordo com a regulamentação estabelecida pela SUSEP, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da própria apólice em face da seguradora. No caso, diante do fumus boniuris e do periculo in mora devidamente demonstrados, bem como considerando que o artigo 835 do CPC e a jurisprudência do STJ autorizam a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia. 2. O valor dado em garantia é 30% maior do que o débito executado. Houve a juntada de apólice de seguro-garantia com validade até 4 de julho de 2029 e de certidão de regularidade da seguradora perante a SUSEP. E 4. Se está no âmbito de execução provisória. 5. A manutenção da penhora em dinheiro em sede de execução provisória certamente causará ao executado onerosidade maior que a necessária, afetando a atividade empresarial diante da vultosidade do valor penhorado, mostre-se plausível a liberação do valor em favor da requerente. Ora, se o possível provimento do recurso especial ensejará o reconhecimento da inexistência do título judicial com a consequente extinção da execução provisória, que é o máximo dos seus efeitos, é plenamente plausível, por óbvio, a concessão de um efeito menor
que é a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro-garantia. Assim, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso especial, ainda que em curso perante o tribunal de origem, para autorizar a substituição da penhora em dinheiro pela apólice do seguro-garantia ofertado, no valor do débito acrescido de 30%. Então, pessoal, voltando aqui comigo, se o seguro-garantia judicial ele estiver 100% redondinho, tá ali ok, não tem por que o exequente não aceitar a substituição. E aí, nesse caso, o STJ ele validou a necessidade de substituição, dentre outros motivos, em razão do princípio da menor onerosidade. Beleza? É isso aí, pessoal. Esses foram os julgados do informativo 830 do STJ, que eu acredito que tem maior relevância para concursos de procuradoria. Gostou? Comenta aqui embaixo. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato com a Aprovação PGE para que a gente possa te ajudar nessa jornada. Lembrando, mais uma vez, no dia 5 de novembro, todo o nosso site vai estar com um mega desconto, uma oferta mais do que especial para você se matricular nos cursos do Aprovação PGE e já começar a estudar para os próximos concursos de procuradoria. O link está aqui na descrição, não perde tempo, clica, clica, clica. Beleza? Até o próximo informativo no Direto ao Ponto do Aprovação PGE.